Aproveitando o que aconteceu, eu não sou uma pessoa muito ligada nessas questões de futebol, mesmo a Copa do Mundo não é algo que me atrai muito. Para você ter uma ideia, uma vez, eu creio que foi no pentacampeonato, quando o Brasil logrou ser campeão, infelizmente, por causa do horário, todos estavam assistindo e eu estava dormindo. Então, alguém que consegue dormir numa situação dessas, realmente não é tão ligado em futebol, e confesso que deveria ser um pouco mais, né? No jogo que o Brasil teve recentemente, que tantas pessoas falaram tantas coisas, é interessante como que depois de tudo que acontece, tem tanta gente tão entendida, não é? E diz, deveria ter sido feito isso, deveria ter sido feito aquilo, e as imprensas especializadas falam vergonha e coisas semelhantes a essa. Foi um fracasso. E é justamente desse ponto que eu gostaria de pegar. Um fracasso. Porque fracassos são coisas que as nossas vidas não estão isentas de, infelizmente, poderem passar. Ou direta, ou indiretamente, um fracasso pode acontecer na nossa vida. Existem várias formas pelas quais nós podemos reagir diante do fracasso. Um texto em Apocalipse nos diz: volta ao lugar da tua queda, arrependa-te. E muitas vezes o lugar da nossa queda é o lugar que nós menos desejamos voltar. Porque esse lugar não nos traz boas lembranças. Esse lugar não é agradável a nós. Esse não é um lugar que nós queiramos voltar. Quando nós andamos por esse lugar, nos lembramos, foi aqui. Aqui aconteceu isto, aqui aconteceu aquilo. Sabe, a Bíblia diz que após a ressurreição de Jesus, e após o dia de Pentecostes, Pedro e João foram levados diante do Sinédrio, na casa do sumo sacerdote. E eu penso na pessoa de Pedro. Aquele não era um lugar que Pedro gostaria de voltar. Aquele não era um lugar onde Pedro teria prazer de estar. Primeiro, aquele lugar era hostil aos dois. Em segundo lugar, foi exatamente ali, naquela casa, que Pedro negou 3 vezes Jesus. Literalmente, Pedro voltou ao lugar da sua queda. Pedro voltou ao lugar que ele havia fracassado, que ele havia falhado. Ele que disse, todos podem te deixar, todos podem te trair, todos podem te abandonar, eu nunca. E Jesus disse, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Você me negará 3 vezes. E de fato, Pedro negou 3 vezes. E agora, pela vontade de Deus, Deus faz Pedro voltar ao mesmo lugar, ao lugar da sua queda. Por isso, meus irmãos, quando nós lemos a volta ao lugar da tua queda, nós achamos assim, isso é bom voltar aonde errou, mas nem sempre é fácil voltar aonde errou. É muito humilhante por vezes, é muito desconfortável por vezes. Eu penso hoje no nosso selecionado, como eles estão? Como? Sabe, há uma coisa muito interessante sobre fracasso e sobre sucesso. Fracasso e sucesso não são coisas estáticas, são coisas dinâmicas. Você nunca fracassou o suficiente, nunca teve sucesso o suficiente.
Você pode fracassar e pode ser bem-sucedido. Fracasso e sucesso em si são processos. E como processos, tanto o fracasso como o sucesso podem ser mudados. Você pode mudar o processo de fracasso e conseguir um sucesso. Você pode mudar o processo de sucesso e conseguir um fracasso. Há pessoas que estão sendo muito bem-sucedidas e, de repente, fracassam. Nós temos esse Eike Batista, que personagem quase que mítico na economia brasileira, foi apontado que no futuro seria um dos homens mais ricos, se não o homem mais rico do mundo. E ele ia num sucesso tremendo e, de repente, fracassou. O processo de sucesso foi substituído por um processo de fracasso. E assim como do sucesso pode se cair no fracasso, do fracasso você pode alcançar o sucesso. A maior vitória de Sansão começou a partir do seu maior fracasso. Fracasso como homem de Deus, fracasso como juiz, fracasso como campeão, derrotado pelos seus inimigos, cegado pelos seus inimigos, sem muitas possibilidades, mas a partir daquele fracasso, Deus o colocou no lugar aonde ele teria mais sucesso que em toda a sua vida, porque Sansão nasceu, segundo a palavra que foi dada a respeito dele mesmo, para matar filisteus. Então, matar filisteus era o sucesso de Sansão. E a Bíblia diz, mais Sansão matou de filisteus no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Então, no final, ele foi um sucesso. Embora era matar que era o seu sucesso. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos fala muito sobre nós confiarmos em Deus. E uma das palavras mais maravilhosas que o apóstolo Paulo diz, louvando a Deus, é: bendito seja Deus, que sempre me conduz em triunfo em Cristo Jesus. E essa palavra me causa algum incômodo, porque eu penso, se sempre me conduz em triunfo, isso quer dizer que eu nunca terei uma derrota? Isso quer dizer que eu nunca terei um fracasso? Mas nas nossas vidas, nós reconhecemos certos tropeços, nós reconhecemos derrotas, nós reconhecemos fracassos, nós reconhecemos insucessos que seja. Como é isto que ele sempre me conduz em triunfo? Sempre me conduzir em triunfo significa que eu sou sempre vencedor em tudo. Meus irmãos, há uma grande diferença do que é um triunfo e do que é uma vitória. A vitória é uma situação circunstancial e momentânea. O triunfo não. O triunfo é uma situação permanente. E você dirá, então como Deus pode sempre me conduzir em triunfo se eu não tenho garantido que sempre eu tenho a vitória? Veja, quando José foi visitar seus irmãos, os irmãos de José deram contra José. E José venceu seus irmãos? Eu creio que provavelmente José deve ter se defendido ou lutado, ou tentado fugir. Não conseguiu fugir, não conseguiu se defender o suficiente.
e não venceu. Então José, aparentemente, foi derrotado. Ele foi derrotado pelos seus irmãos, que o lançaram no poço. O tiraram do poço e o venderam. Mais uma vez ele foi derrotado. Ele perdeu sua liberdade. Ele foi revendido como escravo, e ele cresceu como escravo, e ele foi provocado, tentado pela esposa do senhor egípcio, e ele permaneceu fiel, e ela então arma toda uma situação, e mais uma vez parece que José é derrotado. Mais uma vez parece que José é derrotado, porque ele é condenado injustamente, ele é lançado no cárcere, e tudo isso nos parece um caminho de derrota em derrota. É um caminho de desgraça em desgraça. É um caminho que, embora ele fosse próspero, e a Bíblia diz que ele era, isso significa que ele era bem-sucedido em tudo que ele fazia, e quando ele trabalhou para o senhor egípcio, ele fez prosperar o senhor egípcio, porque ele era bem-sucedido. Quando ele trabalhou para o carcereiro, ele fez prosperar o carcereiro. Sabe, José aprendeu a trabalhar na abundância da fazenda do senhor egípcio e na escassez do cárcere. Isso, o seu aparente fracasso, estava preparando a ele para ser um sucesso. Porque José trabalharia depois como governador do Egito, administrando a abundância e administrando a escassez. Quem consegue fazer uma prisão dar lucro, sabe trabalhar com escassez. E foi o que José aprendeu. Ele teve as experiências necessárias pelo processo de fracasso para ser um sucesso. Mas triunfo é o que ele viveu, porque triunfo é a vitória final. E triunfo é uma situação permanente. Quando você triunfa, nada pode tirar a tua vitória. E é justamente nisto que o Senhor nos conduz. Quando os discípulos de Jesus foram enviados de 2 em 2 a curar enfermos, a pregar o evangelho, a expulsar demônios, a Bíblia diz que eles voltaram muito eufóricos, que eles voltaram muito alegres, que eles voltaram muito entusiasmados. A Bíblia diz que eles falaram com Jesus e disseram: até os demônios se submetem a nós no teu nome. E Jesus disse: regozije-se antes, porque o seu nome está escrito no livro da vida, e não porque os demônios se submetem a vocês. E, meus irmãos, passado um tempo, Jesus sobe ao Monte da Transfiguração com João, com Tiago, com Pedro. E lá foi transfigurado diante deles, e eles tiveram a visão de Moisés, de Elias falando com ele, e eles desceram do Monte da Transfiguração, e quando eles chegam lá embaixo, eis os mesmos discípulos que disseram: até os demônios se submetem a nós, com um problemão em suas mãos. Havia um menino, uma criança, um garoto endemoniado, que eles não conseguiam libertar, e usavam o nome de Jesus. Esta foi a lição do fracasso. Quando Jesus chegou, eles fracassaram. E eles perguntaram a Jesus: por que nós não pudemos expulsar? E Jesus explica para eles: a casta que só sai com jejum e com oração.
E eles aprenderam uma lição com o seu fracasso, de modo que nunca mais demônio nenhum resistiu a esses discípulos. Por quê? Porque um dia eles aprenderam com o seu fracasso. Quando Deus permite-nos falhar, Deus não nos leva a falhar, nós falhamos. Mas quando Deus nos permite, quando nós nos questionamos e dizemos, por que, Senhor, não pudemos prevalecer? Deus tem um propósito. Embora a gente não possa entender no momento, mas será uma lição que nos levará a um nível tal que nunca mais fracassaremos. Nunca mais. Nunca mais qualquer um daqueles discípulos teve problema de expulsar um demônio que seja. Não há mais um relato disso ter se repetido. Por quê? Porque agora eles jejuavam. Agora eles oravam. Agora eles estavam preparados. Muito se discute o que aconteceu com o nosso pobre selecionado. Que de heróis, a decepção, e tão injustiçados. Porque, meus irmãos, eu que não sei jogar futebol, para mim, o que joga pior dele joga melhor do que eu. E muito melhor. E muito melhor. E se é para defender no gol, se fosse eu naquele gol, não era 7, era 70 vezes 7. Isso parafraseando as Escrituras. De modo que eu não sei por quê também nos indignarmos tanto contra homens que são homens. E que, infelizmente, a sociedade tenta transformá-los em ídolos. E quando um ídolo cai, quebra. Quebra. E isso, infelizmente, é o que acontece com toda a idolatria. No entanto, que esse nosso fracasso possa servir de base para poder se levantar uma nação mais poderosa, não apenas um time mais poderoso. Uma nação. Eu vi quase que uma piada de mau gosto, aparecendo a primeira-ministra alemã dizendo, nós temos escola, nós temos hospital, nós temos segurança, nós temos educação e nós temos futebol. E que o Brasil, ele precisa ter todas essas coisas, mas o que o Brasil mais necessita é ter a Cristo. Você sabe por que a Alemanha tem tudo isso? É porque um dia foi feita a reforma naquela nação. A reforma, e houve um avivamento naquela nação. Aquela nação hoje fala o alemão que fala, porque Lutero escreveu a Bíblia. E a nação aprendeu a falar, pasme, a língua da Bíblia. Então, uma nação transformada assim, até hoje, surte o efeito. Até hoje, isso está acontecendo com eles. Até hoje, as bênçãos das palavras e da geração, porque uma geração que abençoa a sua nação, não abençoa 1, 2, 3 gerações. A Bíblia diz que abençoa milhares de gerações. Então, nossa nação, eu não estou orando apenas para que ganhe o futebol, mas que ela ganhe a cultura, que ela ganhe a educação, que ela ganhe
a saúde, que ela ganhe em todos os sentidos, que não haja mais corrupção, que não exista mais esse flagelo que faz os recursos, e quando não, as tragédias. Por que você acha que aquele viaduto caiu? Porque existe corrupção em todos os níveis. Da licitação que foi feita, dos governantes que permitiram, e até dos engenheiros e dos operários. Que alguém escreve cimento de primeira e entrega um cimento de terceira. Mas o preço é de primeira. E para algum lugar esse dinheiro foi. E agora, 2 vidas foram colhidas. Tantas pessoas foram feridas. Isso é um fracasso. Mas, meus irmãos, isso é um processo que pode ser mudado. E há uma maneira. E não são políticos. Por mais que nós precisemos de bons políticos, escolhidos por Deus, na realidade, é a salvação que vai transformar essa nossa nação. Eu creio que a palavra de Deus e a pessoa de Deus são poderosos para mudar a nossa nação. Eu creio que nós teremos, olha, já é uma bênção que hoje nós temos atletas que dão testemunho de Jesus, que agem como deve se agir, que respeitam como devem respeitar. E queira Deus que isso se multiplique cada vez mais. Nós, em nossa vida, temos que entender o seguinte: Deus nos conduz em triunfo. E até o nosso fracasso, agindo Deus, se torna no final em nosso sucesso. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor, as agradáveis e as desagradáveis. Rui Barbosa, em sua famosa oração para os moços, um discurso que foi feito aos advogados recém-formados, disse: agradeço muito mais aos meus inimigos do que aos meus amigos, porque os meus inimigos contribuíram muito mais para que eu seja quem eu sou do que até os meus amigos, porque foi a minha postura para poder triunfar sobre os meus inimigos que me fez o homem que eu sou. Meus irmãos, saiba do seguinte: Deus permite as tempestades. E nós não devemos nos desesperar, embora elas sejam desesperadoras. Deus permite as tempestades para que no meio das tempestades Ele manifeste o seu poder. Quando em uma das tempestades Jesus dormia, segundo o livro de Marcos, com a cabeça num travesseiro, diz que os discípulos deles acordaram o Senhor, dizendo: Senhor, Tu não te importas que pereçamos? E Jesus, acordando, se levantou e, antes de repreendê-los, repreendeu o mar e o vento, dizendo ao mar: aquieta-te, dizendo ao vento: acalma-te. E depois repreendeu os discípulos. E a pergunta é: por que repreendeu os discípulos? Para acalmarem-se e aquietarem-se. Porque, meus irmãos, quando uma tempestade dessa acontece na nossa vida, não é apenas o que está causando a tempestade que está inquieto e não está calmo. Dentro de nós há uma outra tempestade, e que às vezes, parando a tempestade de fora, a tempestade de dentro ainda permanece. E tanto Deus precisa repreender o que está ao nosso redor, como precisa repreender o que está dentro de nós. É necessário haver bonança, não só fora,
mas dentro. É necessário que haja paz. Por isso Jesus ministrou a paz e disse: deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. E eu tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Em outra feita, os discípulos estavam sozinhos, e outra tempestade brutal como essa, e Jesus veio andando sobre as águas. Novamente, eles estavam ali. Eles estavam ali numa situação que o próprio Jesus, antes, disse para eles: eu vou despedir as multidões, entrem no barco e vão, e depois eu irei ter com vocês. Sabe o que é interessante disso? É que ninguém perguntou a Jesus como é que ele iria. Porque se só tinha um barco, e eles entraram no barco, e Jesus disse: vão para o outro lado, que depois eu vou ter com vocês, como é que Jesus iria? Eu creio que Jesus já estava na sua cabeça: eu vou ter que andar sobre as águas hoje. Porque ele disse: eu vou ter com vocês. Vou ter como? Nadando? Os discípulos foram. Eu não sei, eu acho que às vezes os discípulos ficavam um pouco desatentos. Como nós, Deus fala conosco e muitas vezes nós não damos a atenção devida. Olha, vão que depois eu vou. Como? Eu não sei quanto a você, mas seria a pergunta que eu faria. Como? Como é que o senhor vai? Como é que o senhor vai até nós? Bem, vão, que depois eu vou. E quando Jesus foi, eles ficaram apavorados. Eles já estavam apavorados. E veja, eles estavam tão abalados que era mais fácil crer num fantasma do que crer num anjo. Porque se eu visse uma coisa dessas, eu diria: é um anjo, estamos salvos. Eles disseram: é um fantasma, estamos perdidos. E Jesus disse: ó, não é anjo, não é fantasma, sou eu. E Pedro, que era um louco de fé para mim, Pedro era uma pessoa muito interessante. Pedro disse: se és tu, manda que eu vá e eu irei. Sabe, fé tem um quê de loucura, mas tem um quê de sensatez também. Porque ele disse: se és tu, se não és, não vou. Mas se és, já fui. E Jesus disse: sou, vem. E Pedro andou sobre as águas, mas infelizmente com vento contrário, Pedro temeu e afundou. Jesus o apanhou e o colocou no barco de novo. E Jesus os repreende: ó homens de pequena fé, por que sois assim tão tímidos? Meus irmãos, o que abala a fé não é apenas a incredulidade, é a timidez também. Porque a timidez e a incredulidade têm base no medo, na insegurança. E o medo lança fora a fé, mas o amor lança fora o medo. E nós devemos compreender o seguinte: se queremos ser usados por Deus, temos que ser ousados. E eu penso, no que eles duvidaram? Duvidaram do que Jesus disse: olha, vão até o outro lado, que eu vou me encontrar com vocês. Deixe-me dizer uma coisa: quando Jesus disse que você vai chegar em algum lugar, você vai chegar nesse lugar, de qualquer jeito. Com barco, sem barco, você vai chegar. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo disse Deus a Paulo: você vai a Roma dar testemunho de mim. Amém, Senhor? E Deus avisa: se vocês saírem hoje vai ter uma tempestade e vocês vão sofrer um naufrágio. E Paulo ora, e Paulo diz: olha, ninguém vai morrer porque eu vou estar em Roma. Paulo perdeu o barco, perdeu tudo, mas disse: eu vou estar em Roma. E sabe, ir para Roma, era ir para ser preso em Roma, mas para dar testemunho. E eu não sei como é que Paulo queria ir para Roma. Se eu fosse Paulo, eu queria ficar na ilha.
Porque ir para Roma é ir para o cárcere. Mas ele queria fazer a vontade de Deus. E ele entendia o seguinte: nada impedirá da vontade do Senhor ser realizada. Isso é triunfo. Não importa que você naufrage no caminho, não importa que você perca tudo no caminho, você vai chegar onde Deus disse que você vai chegar. Isso é triunfo. Então, é por isso que a Bíblia diz: bendito seja Deus, que sempre me conduz em triunfo em Cristo Jesus. Meu irmão, nós podemos cair, nós podemos perder o barco, nós podemos perder tudo, mas nós vamos chegar onde Deus disse que nós vamos chegar. Paulo mesmo fala: eu caio, mas eu logo me levanto e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Nós podemos cair. Quedas fazem parte da realidade da nossa jornada, da nossa carreira, da nossa corrida, da nossa caminhada. Tropeços, quedas, mas nunca desistência, nunca recuo, nunca retrocesso, sempre avanço, sempre indo em frente. É isso que é fé. Isso é triunfo. É assim que nós devemos nos posicionar. O nosso selecionado, que eu usei como ilustração, caiu. E caiu com as duas pernas, de joelho. As pessoas dizem humilhado. 7-1. Para você, eu tinha que pregar numa outra igreja e eu saí e só vi os 7 gols. E o único do Brasil eu não vi. Isso é que é judiação, não é? Ainda nem pude ver no replay o gol do Brasil. O gol de honra, digamos assim. Mas, meus irmãos, tanta gente falando, tanta gente dizendo, mas eu, se fosse falar com essa gente, eu ia pregar essa palavra que eu estou pregando. Eu disse: vocês querem ir para frente? Agarrem-se com Jesus, prendam-se com Jesus, creiam em Jesus, vão para frente, não parem de lutar, entrem, tomem forças. A Bíblia diz: tirando forças de onde não há forças. A Bíblia diz: da fraqueza suscitaram força. Daí eu digo então, do fracasso suscitaram sucesso. Porque o Senhor está nos conduzindo em triunfo. E se não triunfar em nada mais, triunfaremos entrando na glória. Triunfaremos fazendo parte daquela multidão que vem pelo caminho, cantando os hinos, entrando pelos portões celestiais. Para a eternidade triunfaremos. Há tantos fracassos. Pessoas chegam na igreja: fracassei no casamento, fracassei nos meus negócios, fracassei nisto, fracassei naquilo outro. Mas Deus está te conduzindo, apesar dos nossos fracassos, não apenas ao sucesso, ao triunfo, que é a vitória que ninguém pode tirar. É isto que nós precisamos viver. É isto que nós precisamos entender. Nós estamos vendo esses episódios terríveis em Israel. Um amigo meu me mandou uma foto de uma criança judia, sem pernas, chegando e o médico suturando rapidamente as perninhas dele num canto, uma foto medonha. E eu olhei aquilo, um bebê, e você olha aquilo e cria uma indignação, e imediatamente o Espírito Santo, e o mesmo está acontecendo do outro lado. E ainda muito mais do outro lado. Deus não quer isso. Deus pode mudar toda essa situação.
E é por isso que nós oramos pela paz em Israel e por outras nações. E, meus irmãos, em Cristo Jesus, nem o nosso trabalho, nem as nossas orações são em vão. Ele ouve e alguma coisa vai acontecer para mudar essa realidade. Um milagre Deus pode fazer. Deus pode realizar. Eu conheço a história de um ateu na Segunda Guerra Mundial, que o capelão lhe deu um exemplar da Bíblia, dizendo: você precisa ler essa palavra. Essa palavra é a palavra de Deus. Essa palavra, por ser palavra de Deus, pode salvar a sua vida. O ateu, na guerra, pega a sua Colt 45, ele era do exército americano, e diz ao capelão: isso salva a minha vida, não uma Bíblia. Eles naquele dia iam a uma missão, e o capelão então pega a Bíblia e coloca na mochila do homem que não queria, junto da Colt 45 dele, dentro da mochila. Esse homem salta de paraquedas, pega então a sua mochila, e quando ele olha, ele está cercado por um batalhão alemão. Ele imediatamente bota a mão dentro da mochila para tirar a sua Colt 45, mas em vez da Colt, ele puxa a Bíblia e aponta. E então aquele homem ateu, com uma Bíblia na mão, cercada por um pelotão alemão: estou morto. Ao que o chefe do pelotão olha a Bíblia e diz: abaixem suas armas, vamos embora, essa é a palavra de Deus. Este é um homem de Deus. E ele ficou ali um tempo, perplexo, olhando aquela Bíblia e dizendo: não é que ela salvou a minha vida? E pela primeira vez ele abriu aquela Bíblia e leu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se converteu naquele dia. Meus irmãos, Deus faz, está fazendo e fará maravilhas. Deus Todo-Poderoso, nós nos entregamos em tuas mãos. E hoje aqui colocamos nossas experiências, insucessos, fracassos, derrotas diante do Senhor, dizendo: tudo isto irá de alguma maneira cooperar para o nosso bem. E nós dizemos, apesar de tudo isso, ainda cremos que Deus sempre nos conduz em triunfo. Que de alguma maneira, no final, seremos o que a Bíblia diz: mais que vencedores em Cristo Jesus. Seremos triunfantes, no nome de Jesus Cristo. Encha-nos, Senhor, com teu Santo Espírito. Encha-nos, Senhor, com fé. Encha-nos, Senhor, com o dom da fé. Que os dons do Espírito, seja falar em línguas, seja profetizar, seja interpretar línguas, seja, ó Senhor, discernir espíritos, seja, ó Senhor, operação de milagres, de maravilhas, seja, ó Senhor, dons de cura, seja, ó Senhor, qualquer dom do Espírito Santo, seja operante em nossas vidas. Dá-nos do fogo do Senhor, dá-nos da ação do Senhor, dá-nos sermos, Senhor, com uma fé inabalável, seguirmos em frente. Se caímos,
nos levantamos. Se nos levantamos, prosseguimos. Se prosseguimos, alcançamos. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém.